Olá, queridos estudantes! Voltamos então para a nossa revisão da aula 4. Falamos sobre artes cênicas, vocês conheceram um pouco sobre o conceito de teatro, música e dança, né? Então vamos agora revisar alguns tópicos e depois corrigir as atividades. Vamos dar início então à nossa revisão. Aula 4.2, com o tema Linguagens Artísticas, parte 2, com o tema Artes Cênicas, né? Então, o conteúdo, objeto de conhecimento sobre artes cênicas. Então, trouxemos aí conceitos sobre teatro, um pouquinho das características do teatro, surgimento do teatro, também sobre dança e música, né? Uma pincelada do que é cada uma dessas linguagens. Então, estudante, vocês compreenderam que o objeto artístico do teatro é o quê? O espetáculo. Ou seja, a representação ali daquele conjunto de atores, né? Eles vão fazer um espetáculo, ou seja, representar um texto cênico, né? Com várias ações e personagens. Então é apresentado no palco, no teatro físico, ou fora dele, pode ser numa praça, na rua, numa instituição, na rodoviária, enfim, na escola. Eu lembro que sempre pessoas, né, grupo de pessoas foram na escola fazer representação de peças teatral, na verdade, desculpa. Então, o teatro é o quê? Tem a ver com a relação com artista e espectador, né? Sempre vai ter a presença ali do espectador. Porém, como eu falei durante a aula, é possível que também essa apresentação seja via mídia, ao vivo ou gravada. Enfim, nada impede, né? Somente no período da pandemia, muitos eventos com teatro, com shows, a apresentação de teatro foi feito via mídia. Inclusive, vários shows também foi feito via, então, plataforma de vídeo, né? Devido ao isolamento, né, das pessoas. Então, o teatro surgiu na Grécia Antiga, por volta ali do século IV a.C., e essa consagração, essa representação era em consagração que ao deus, né? Deus Dionísio, que era o deus do vinho e da alegria, né, para os gregos. Então, eles adoravam vários deuses, tinha um deus para cada questão, né? E esse Dionísio era o deus do vinho. Então, as encenações eram relacionadas para agradecer ao deus, né, do vinho, pela colheita, talvez, né, das uvas e poder produzir o vinho. Então, o vinho traz o quê? A alegria. Então, também era o deus da alegria. O vinho, na visão deles, trazia alegria. Muito bem. E o próximo tema foi sobre dança. Ah, professora, é muito vasto saber o que é dança. Dança é um movimento do corpo, isso mesmo. É um movimento, pode ser para lá, para cá, para cima, para baixo. É claro que tem técnicas também, né? Principalmente a dança clássica, como o balé. Mas é um movimento corporal que proporciona o quê? Aos que executam e aos que apreciam a magia e a admiração. Como eu disse, também a alegria, né? Dança traz muita alegria, disposição física, melhora o humor, né? Que traz ali alegria. Então, dança também, além de trazer a diversão, também faz bem para a saúde. Espero que vocês estejam aí praticando dança, hein? E o último tema foi a música, né? A música faz parte, então, da linguagem da arte cênica, porque sempre pode haver ali um personagem que vai cantar, que vai fazer uma apresentação com música. Então, é a arte feita com sons e silêncios, né? É uma forma, então, de arte imaterial. Ela não é física, a gente só ouve. Ela surge por meio ali de um instrumento, no caso, os sons, né? E a letra da música é por meio da voz. Então, ela é o quê? Temporal. Acontece no tempo. Então, há vários gêneros musicais
teremos uma aula específica sobre a história da música e aí vocês vão conhecer mais. Então agora é o momento da nossa atividade. Então, estudantes, nós fizemos aí uma revisão sobre o que foi discutido na aula, desses 3 temas sobre as artes cênicas, que foi teatro, música e dança. E agora vamos para a revisão das atividades, elas são bem fáceis, viu? Espero que vocês tenham respondido todas. Vamos lá então? Muito bem, queridos, vamos lá para a nossa revisão da aula 4. Vamos? Revisão das atividades, correção na verdade, né? Então, é o momento de tirar dúvidas, em que vocês vão confirmar o gabarito, e a gente comenta um pouco sobre a questão para que você vai desenvolvendo aí essa, né, capacidade, habilidade de interpretar a questão, para responder corretamente. Então, sempre, estudante, uma questão que nós já construímos, produzimos essas questões a nível de questões do Enem, então sempre vai ter o quê? Um texto introdutório, né? Como, por exemplo, aqui. Depois vem o quê? A pergunta. Então, essa é a estrutura. Então, ó, qual é o texto, o preâmbulo aqui do assunto, do tema? Teatro é uma forma de arte na qual vários atores apresentam uma determinada história que desperta na plateia sentimentos variados. Existem muitos gêneros de teatro, dentre os quais destacam-se comédia, drama, ópera, música, tragédia, entre outros. A pergunta é a seguinte: no que se refere ao teatro está correto? Que se afirma em: é um espetáculo tradicional, é formado por cenas, cada cena é composta pelos seguintes elementos: espaço físico, personagens que são os atores e a ação que é o texto cênico. Então vamos para a seção 2. Dá-se o nome de dramaturgia à arte de escrever peças de teatro, sendo o dramaturgo a pessoa responsável pela composição do texto. Então, vai analisando aí, essa seção está correta sobre a dramaturgia? Pode ser apresentado somente no palco? Essas nós já excluímos, porque já aprendemos que não, né? Pode ser em qualquer espaço. Iniciado no Egito, também podemos eliminar, porque nós sabemos que o teatro surgiu, segundo os historiadores, os registros que temos na história, é que iniciou com os gregos, porém pode ter havido também lá no Egito, né? Então, conforme o conceito que trouxemos, podemos eliminar essa. Consagração a Faraó? Não, ao deus do vinho, né? Ao deus Dionísio do vinho. Então, qual é a questão correta? 1 e 2. Se as 3 e 4 estão eliminadas, então está correto. Letra B. Muito bem. Vamos para a questão 2, uma questão simples, tá? Porque ela vem direto à resposta, ao conceito, né? Correto. Então, vamos à leitura. Aos 28 anos, Ingrid Silva é um dos mais importantes nomes do renomado Dance Theatre of Harlem, em Nova York. É considerada uma das melhores bailarinas da nova geração do mundo. No que se refere ao balé, faz parte da dança, né? Então, nós estamos falando de uma bailarina, dançarina, famosa, que nós falamos sobre ela na aula. Então, qual é o estilo de dança dela? É a dança clássica, o balé. Então, no que se refere ao balé? Ela faz parte da dança moderna, contemporânea, clássica, renascentista ou barroca? Clássica, muito bem, muito bem. Eu não tenho aqui informação, estudantes, se essa menina é brasileira, mas é bem provável que ela seja brasileira, viu? Porque para eu ter homenageado ela, porque ela é brasileira. Então ela não é. Então ela está fazendo sucesso lá em Nova York por ser uma excelente bailarina, viu? Pelo nome, né? Ingrid Silva é um nome brasileiro. Como eu pesquisei isso em outra aula, vou ter feito a pesquisa de novo, mas tudo bem. Nós sabemos que ela desenvolvia aí dança clássica, dança como balé, que é a dança clássica. Questão 3, também uma questão simples.
Então, o que nós observamos aqui, estudante, nessas questões? Né? Que elas são questões dessas, somente essa aqui. São questões simples, de nível mais simples, baixo, porque as questões são divididas em 3 níveis. Nível baixo, nível médio e nível mais complexo, mais alto. Então, as questões se dividem, então, lá na prova do Enem sempre vai ser distribuído. Né? Uma prova com muitas questões complexas de nível alto vai ficar difícil para o estudante, então é preciso equilibrar. Então, a prova ela é bem balanceada, então vocês ficam atentos. Aí, quais tipos de questões eu tenho mais facilidade para responder? As mais simples, como essa que eu preciso analisar várias asserções e depois buscar a alternativa correta. Né? Eu, por exemplo, que estudo ainda, faço faculdade, eu não gosto dessas questões que eu tenho que analisar, porque sempre vai ter o quê? Asserções incorretas. Né? Então, entre 4 asserções, vai ter uma, talvez, correta e o restante toda incorreta. E, às vezes, a pessoa que produz ali a questão pode induzir ao erro. Certo? Então, tem que prestar atenção em tudo isso. Então, vamos lá. Vamos para a resposta dessa questão. Questão 3. É utilizado pelos compositores para prescrever a obra e a exata maneira de se executar uma peça musical. É um guia para os músicos, como os 3 elementos fundamentais de uma música. É por meio, então, né, dessa forma de produzir, né, essa peça musical que vai se definir ali qual é a harmonia, a melodia e o ritmo, né, da música. Ela contém todas as informações necessárias para a reprodução de uma canção. A este conceito está correto que se afirma em... Então, sobre o que nós estamos falando? Né? Que os compositores usam para prescrever ali uma obra, né? Uma peça musical ou uma música. Para isso, ele vai ter que ter preocupação em definir a harmonia, a melodia e o ritmo. Né? Contém informações necessárias para o quê? Para a reprodução da canção. Então, estamos falando do quê? Altura, frequência, harmonia, partituras ou timbre? Estamos falando de uma forma de fazer o quê? De compor música. Então, são partituras. Né? O produtor musical, compositor musical, ele precisa ter conhecimento sobre partituras. Quando criança, já fizemos muitas vezes ali brincadeiras de escrever letras de música, porém nós não temos conhecimento nada sobre isso, sobre partituras, que a música precisa ser dividida entre harmonia, melodia e ritmo. Né? E muitas vezes até rimar ali as frases, né, os versos, enfim, tem toda uma questão técnica, não é tão simples assim. Então vamos lá, para uma questão do Enem, questão 4, essa questão é sobre aquela letra de música que eu trouxe para vocês, tá? Por isso que durante a aula eu já falei sobre ela. Então, estudante, o que acontece muitas vezes nas questões do Enem? Ela se torna um pouco complexa. É porque nós não temos, né, conhecimento mais amplo sobre aquele conceito. Nós temos conhecimento do que é gêneros musicais, né? Conseguimos identificar os vários gêneros, mas muitas vezes não conhecemos um artista, né, que, por exemplo, fez sucesso lá no período da Bossa Nova, os artistas da MPB, ou música popular brasileira, não sei qual grupo pertence, né, à música popular brasileira, eu não sei quem foi o compositor daquela letra de música, qual o contexto político, social, histórico que aquele artista está inserido. Observe que muitas vezes a nossa preocupação é só aprender os conceitos, mas nós temos que também ter vivência social, isso mesmo. Por isso que é bom visitar sites, consultar sites que trazem informações a mais sobre isso, porque nem tudo está no livro didático, nem tudo eu vou conseguir trazer aqui para vocês, referente à arte, por exemplo. Se houve uma performance, né, uma atividade atual, uma performance que causou polêmica lá em São Paulo, e foi apresentado na mídia,
porém eu não vi. Provavelmente eu não vou trazer isso na aula e pode acontecer que seja um fato que seja abordado lá na prova do Enem. Então é assim, a gente precisa estar atualizado, sempre fazendo leituras de livros, sites, ouvindo música, conhecendo sobre estilos musicais, conhecendo sobre os textos literários, autores, escritores, atualizado dentro dos períodos, né? Somente moderno, contemporâneo. Então, é preciso ter conhecimento também de vida, né? Conhecimento social, não só ficar ligado ali no livro didático, e além só do livro didático e do conhecimento da sala de aula, certo? Então vamos lá, vamos responder essa questão? Como vocês já conhecem a letra da música, eu não vou ler de novo, né? Porém, vocês sabem, já perceberam que tem palavras-chave, como peroba do campo, madeira caigá, candeia, matita pereira. Então, são várias palavras que estão relacionadas ao quê? A regiões do Brasil, certo? Aqui só é um trecho, fragmento da música de Tom Jobim, com o título, não falei durante a aula, mas vou falar agora, Águas de Março. Então, o Tom Jobim e o tal de João Bosco, foram os dois que foram compositores, né? Foi publicada, essa música está no disco de Bolsos, em Salvador. A produtora, né, de Salvador, 1972, ó, bem antigazinha, né? Porém, é muito atual. A gente ouve muito em novelas ou em filmes, né? Essa música Águas de Março. Então, estudante, nós temos aqui palavras-chave que está relacionada a regiões do Brasil. Como eu disse, algumas eu não lembro. Na aula, algumas aulas eu trouxe, agora já fugiu da minha memória, né? Como eu disse, Matita Pereira são mitos aqui da região amazônica. Peroba do Campo, eu não lembro se é Bahia, região norte. Madeira caingá, talvez. Candeia está relacionada também ao uso, né, de lâmpadas lá do Nordeste. Então, são aí várias regiões do Brasil. Vamos lá, na próxima aula eu vou trazer essa música de novo, não nessa próxima aula, talvez lá na história da música, e vou comentar com vocês essas palavras-chave aí. A letra da canção apresenta um diálogo com diferentes tradições religiosas? Não, tem nada a ver com religião, certo? Diferentes culturas regionais, né? Essa aqui poderia nos pensar que é a correta, tá? Tradições da cultura nacional, diferentes tradições da cultura nacional. Com a música clássica, podemos eliminar também que essa não está relacionada com a música clássica. Espera aí, desculpa, deixa eu apagar aqui. Deixa eu pegar a borracha aqui. Essa aqui dá um pouquinho de dúvida também, né? Essa que podemos dizer que não está relacionada à religião e nem à música clássica. Então, estudante, vamos então para o gabarito. Como eu disse para vocês, já vai eliminando ali a resposta improvável, né? Como tradições religiosas, a música não trata sobre isso. Também não é uma música clássica, uma música popular brasileira. Também não é uma música regional, porque está falando de várias linguagens ali, poderíamos dizer, de culturas, né, regionais. Então, a resposta é o quê? Letra C. A música, então, apresenta um diálogo com diferentes tradições da cultura regional, certo? Da cultura nacional, desculpa, da cultura nacional. Por quê? Por que não seria letra B? Está falando das culturas regionais, né? Então, tem linguagem ali de várias regiões. Então, são diferentes tradições da cultura nacional. Então, resposta correta, letra C. Então, muito bem. Então, queridos, essas foram as atividades. Espero que vocês tenham apreciado. Foi uma aula tranquila, uma aula leve. Então, nós vamos dar sequência aí sobre os estudos das linguagens da arte, tá bom? E aguardo vocês nas próximas aulas, focando aí nos estudos. Obrigado pela atenção e até lá!